Salmos 126, versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ontem eu li uma coisa, até foi nas notícias, em que falava sobre os homens mais ricos. E quando falamos de homens mais ricos, lembramos de alguns nomes que se agora falam, mas John Rockefeller pode não ter sido os homens mais ricos, mas foi um dos homens mais influentes da época. E é impressionante porque ele conseguiu controlar 90% da venda de petróleo, porque ele tinha esse poder nas mãos, e mesmo atualmente, já depois da sua morte, os seus filhos, os seus netos, bisnetos, ainda controlam grande parte do petróleo. E o que é impressionante é que este homem, numa altura da sua vida, ficou doente. Ele sempre, através da sua mãe, sempre foi à igreja. Sempre foi à igreja evangélica. Sempre. E ele sempre continuou, casou-se indo e tudo mais. Mas chegou uma altura da vida dele em que ele ficou doente. Todos pensavam que ele ia morrer. E ele buscou a Deus. E Deus lhe disse assim: no céu ou no inferno não vai ser preciso dinheiro. Se tu estás a ter tantas quantias de dinheiro, tem que haver um motivo para isso. Há um motivo para isso. Depois dessa oração e desse contacto com Deus, ele agarrou e criou uma fundação, que se chama a Fundação Rockefeller, que ainda existe, e começou a dar, ele já dava um dízimo alto e começou ainda a dar mais dízimo na igreja. Porque ele dizia que aquele contacto que fez com Deus mudou completamente a sua vida. Impressionante, depois de ele começar a fazer isso, a sua saúde melhorou. E ele continuou a fazer a obra que Deus o tinha chamado para fazer. Se ele já era rico, ainda enriqueceu ainda mais. Porque Deus achou nele um mordomo fiel. Para que é que queremos o dinheiro? Sabe que vai fazer toda a diferença Deus saber o que é que você quer fazer com o dinheiro. Não é que Deus não queira que você gaste consigo. Claro que você tem que gastar consigo. Claro que você tem... A própria palavra diz que devem comer os bens desta terra. Devem comer o melhor. Devem ter do melhor. Mas acaba por aí. Qual é a intenção de Deus? Qual é a vontade de Deus? Espalhar o Evangelho por toda a criatura.
Para que isso possa acontecer, vai ser preciso muito dinheiro. Mesmo muito dinheiro. Mas toda a terra tem que ficar a conhecer o nome de Jesus. E você tem que perceber uma coisa. Você pode dizer, não, mas eu não concordo com isso. E ninguém diz o contrário. Mas eu lhe digo que outros vão se levantar. Outros vão levantar. E vão enriquecer ainda mais daquilo que você já tem. E esses vão fazer a obra para que Deus os chamou. Não perca a bênção. Não perca a bênção nas suas vidas. Não perca a bênção e não pense em prosperar por causa de mostrar aos outros. Pense em Deus. Vamos semear, em nome de Jesus. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta. E vamos ter sempre em grande abundância, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos abrir em 2 de Reis 20, versículo 1. O título da mensagem de hoje é sofrimento. Infelizmente, há muita gente sofrendo nesta terra. Chegando ao ponto tal do sofrimento ser que não vem outra solução, às vezes, como tirar, às vezes, a própria vida. Eu ouvi o testemunho de um rapaz que ele estava a dar testemunho de Jesus a outros. E ele dizia que aos 17 anos de idade queria tirar a sua própria vida. Mas alguém falou de Jesus para ele. Ele foi tocado por Deus e mudou por completo. Se calhar toda a gente, infelizmente, já passou por sofrimento, a perca de um familiar, situações da vida complicadas. Algumas pessoas conseguem tapar esse sofrimento, agarrar e não mostrar. Mas outras é-lhes completamente difícil. Mas eu quero vos dizer que não importa o sofrimento que for, em relação ao que for, seja doença, seja o que for, você tem que se lembrar que Deus o ama. Que Deus deu o seu filho por si. Eu cheguei a dizer isso algumas vezes, mas que mal fiz eu a Deus. Quantas vezes pessoas há a dizer isto, que mal fiz eu a Deus. Se nós soubéssemos a resposta para essa pergunta, se cá estaríamos calados e não faríamos essa pergunta. Um povo que saiu do Egito, Deus o abençoou, o libertou, e agora abençoado financeiramente, liberto, completamente liberto, e andava no deserto, tendo comida,
mas murmurando a todo o tempo. E quando chegaram perto da terra prometida, Deus mandou 12 espias. Os 12 espias trouxeram um relatório. 10 deles trouxeram um relatório negativo. 2 deles trouxeram um relatório. Realmente eles são grandes, realmente eles são poderosos, mas Deus está connosco. E Deus diz: até quando sofrerei com esta geração que murmura contra mim? Só vai haver libertação do sofrimento se nós verdadeiramente nos entregarmos a Deus. Ouça, eu estou a falar por experiência própria. Só vai haver libertação do sofrimento se você entregar realmente a Deus. Porque de outra forma não vai haver solução. Eu sei porque eu sei o que aconteceu na minha vida. Quando eu aceitei Jesus, eu estava a passar uma fase muito má da minha vida. Mesmo muito mal. Eu estava completamente descontrolado, em sofrimento. E eu gostava muito de uma pessoa, essa pessoa dizia que não podia andar comigo, baralhou-me por completo, mais valia da pessoa ter dito que não gostava mais de mim. E foi muito sofrimento naquela altura, muito sofrimento. Eu lembro-me do meu pai, depois de eu ter aceito Jesus, alguns anos mais tarde, ele virou-se e dizia para mim que eu já não sabia o que é que havia de fazer. Embora ele não fosse muito falar comigo, eu preocupava-se e dizia que não sabia o que é que me havia de fazer mais, o que é que podia fazer para me ajudar a passar a fase que eu estava a passar. Realmente nem eu conseguia, nem ninguém conseguia. Quando eu aceitei Jesus, eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Deus. Falava para Ele, inclusive. Nunca ouvi resposta, mas falava para Ele. Mas uma das coisas que, quando eu aceitei Jesus, algo aconteceu dentro de mim. Esperança voltou. Tudo mudou. E eu comecei a buscar a Deus. Eu comecei a falar mais ainda com Deus do que eu já falava. E eu possivelmente, eu não tenho a certeza, porque eu não me lembro. Eu só me lembro o que é que aconteceu a seguir. Mas possivelmente eu, naquela altura, terei dito, em oração, terei dito: Senhor, se não for da tua vontade que eu fique com a pessoa em causa, tira isto de mim. Deve ter sido isso. Agora, penso eu que deve ter sido uma oração assim parecida. Eu não me lembro, sou sincero, eu não me lembro. Eu lembro o que é que aconteceu. Para Deus evitar o sofrimento na minha vida, Deus me fez apagar todo o amor que eu tinha a essa pessoa. Foi impressionante. Inclusive, partes da minha vida com essa pessoa foram apagadas de mim. Eu esqueci por completo. E parou por completo. O amor que eu sentia por essa pessoa deixei de sentir, de um dia para o outro. Eu achei aquilo tão impressionante da parte de Deus, tão impressionante. E realmente eu vi que o poder dele é muito maior do que você pensa. Muito maior. Se você agarrar nesse sofrimento, agarrar e o entregar a Deus, Senhor, tu sabes o que eu estou a passar, sabes, eu te entrego isto a ti.
ajuda-me. Ouça, vai fazer toda a diferença na sua vida. A alegria vai voltar. Vai desaparecer por completo aquilo que estava a fazer sofrer. Porque Ele se preocupa realmente consigo. Eu vos pedi para abrirem em 2 de Reis 20, versículo 1, porque eu quero vos mostrar, antes de Jesus vir à Terra, mais ou menos por 700 anos antes, um rei adoeceu. Eu quero-vos ler. E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus mandou o profeta dizer a ele: olha, não vais viver. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: Ai, Senhor, ser servido de lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias orou, buscou a Deus. Porque é aquilo que todos os homens e mulheres de Deus devem fazer, buscar a Deus. Ouça, não fuja de Deus, corra para Deus. Porquê? Porque Ele é a solução. Ele é a solução em todas as áreas da sua vida. Todas. Todas. Não importa se for sentimental, não importa se for doença, não importa se for financeira, não importa qual for a questão, qual for o sofrimento, qual for o problema. Ele é a solução. Eu tenho provas disso na minha vida. Ele orou a Deus. E Deus, e sucedeu, pois, havendo Isaías ainda assim do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias. Portanto, ele falou a Isaías, ao profeta, para voltar e dizer ao rei Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das tuas mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei a esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Há várias coisas impressionantes naquilo que Deus fez. Primeiro, Deus se compadeceu de um homem. Deus ouviu a oração deste homem. Deus viu que ele queria viver. E permitiu que isso acontecesse. E deu-lhe mais 15 anos. Claro que eu vos quero dizer que ele viveu até aos 54 anos de idade. Ezequias só viveu até aos 54 anos de idade. Ele ficou com o trono aos 25 anos de idade, governou durante 29 anos, portanto, à volta dos 54 anos de idade. Aos 54 anos de idade, morreu. Mas se não fosse isto, ele morreria aos 40 anos de idade. Eu quero que você entenda que Deus quer ajudar a todos e quer parar o sofrimento em todos. Será, se calhar, eu na altura daquilo que eu estava a passar, se eu falasse com alguém dizia: que é isso? É por uma mulher? Que é isso que estás a sentir? Larga isso. Mas as pessoas não sabiam o que é que eu estava a sentir.
E Deus foi a minha solução. Por isso é que eu dediquei a minha vida para Deus e dedico em nome de Jesus. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei do que é que Ele me livrou. E me livrou a partir daí várias vezes. Não foi só uma, foram várias vezes. Me livrou da morte. E eu quero que você entenda uma coisa. Deus quer nos abençoar. Deus está no processo de nos abençoar. Mas a Bíblia diz, tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. Nós temos que tornar para Deus, voltar-nos para Deus. Aquilo que nos inquieta, aquilo que nos faz sofrer, colocar nas mãos de Deus e deixar Ele, ser Ele, a resolver. Ouça, eu sempre pensei, eu tinha 25 anos de idade, eu sempre pensei que aquela pessoa de qual eu gostava, que ela iria voltar para mim e que nós iríamos constituir família, ter filhos. Eu pensava que era isso que ia acontecer. Mas Deus viu que aquela pessoa não era o melhor para mim. Não estou a dizer que ela fosse boa ou não fosse boa, mas se calhar era melhor para outra pessoa e não para mim. E Deus me trouxe para mim a esposa que eu tenho atualmente. E já vão 32 anos de casamento. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus honra-nos. Porque Ele próprio diz, aquele que me honrar, eu o honrarei. E é impressionante, Veja aqui o versículo 6, 20. Estamos lá, portanto, a 2 de Reis 26. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei a esta cidade por amor de mim, por amor a Davi, meu servo. No versículo 5 diz, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. O rei Ezequias não era filho de Davi. Era o 14º neto de Davi. Portanto, entre Davi e Ezequias havia 14 gerações, mais ou menos 270 anos. Mas Deus não esqueceu o que Davi fez. O que Davi foi. Como andava perante Deus em coração sincero. Eu acho isto impressionante. Mas é para você não se esquecer de uma coisa. Aquilo que você está a fazer agora, vai influenciar a vida dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, trisnetos, por gerações e gerações. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você muda a história de toda a sua vida e de toda a sua família. Você tem que perceber que é uma influência espiritual tremenda. E vemos, através do que aconteceu através de Davi, para a 14ª geração, ainda Deus diz, este neto, 14º neto, quer dizer, trisneto, quadrisneto, 44º neto, a dizer que o honrava por causa de Davi. Deus honrou tanto a Davi que disse que seria da geração de Davi que Jesus ia nascer.
Gerações mais tarde isso aconteceu. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus honra aqueles que o honram. Davi nunca foi um homem perfeito, assim como nós não somos perfeitos, infelizmente. Davi fez erros e pagou por eles bastante caro. Inclusive com morte de familiares seus. Mas entenda uma coisa. Davi honrava a Deus. Davi buscava a Deus. Davi obedecia a Deus. Davi esperava em Deus, saber a vontade de Deus para poder atuar. E isto foi notório perante Deus. Às vezes o sofrimento que nós estamos a passar é e tem a ver com situações que nós não entregamos a Deus. Com situações que nós temos que ser moldados. E à medida que você ora, à medida que você busca a Deus, Deus o vai moldando a si e mudando o seu caráter, as suas emoções. Eu nunca fui um homem forte. Não sou propriamente pequeno, não é? Tenho 1,80 m e, não sei, 3, 4. Mas nunca fui um homem muito forte. E emocionalmente eu achava-me sempre e achei muito fraco. E Deus me foi capacitando, me foi fortalecendo. Deus é que me foi fortalecendo. Eu acredito, não foi a vida, foi Deus. Alguns podem dizer, não, a vida me fez duro, mas a mim, o que me fortaleceu foi Deus interiormente. Porque eu me achava muito fraco. Mesmo muito fraco. Muitas emoções, muita coisa que me destruía. Eu achava que só tendo uma pessoa ao meu lado, pelo menos naquela altura, é que eu achava-me completamente realizado e tudo mais. E a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar e tudo o resto vem por acréscimo. Deus nos traz o cônjuge que nós precisamos, vai trazer o companheiro ou a companheira que nós necessitamos para as nossas vidas. Porque Deus diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe, juntar-se-á a uma mulher e serão uma só carne. Homem e mulher, uma só carne. Mas Deus nos conhece a nós muito melhor que nós próprios. Acredita em mim, muito melhor que nós próprios. Nossos sentimentos, as nossas reações, as nossas emoções, como nós nos sentimos. E à medida que agarramos em tudo isso e reconhecemos que estamos a passar por alguma fase difícil e entregamos esse assunto a Deus, Ele faz toda a diferença. Porque Ele nos ama. Assim como Ele amou o rei Ezequias e lhe deu mais anos de vida, se Ele nos ama a cada um de nós. Deus nos ama muito mais do que você possa imaginar. Muito mais. Com aquilo que aconteceu comigo, eu tive provas disso, com aquilo que eu sabia, que eu pressentia, que aquilo depois que Deus me mostrou que estava preparado para a minha vida, ou antes para a minha morte, eu percebi. Deus me livrou dessa vez, mas depois me livrou várias vezes.
Várias vezes. A minha profissão livrou-me várias vezes. No sítio onde eu trabalhava, eu tinha colegas meus à volta, né, em áreas junto à minha. Um colega meu levou 2 tiros. Ficou bem, graças a Deus. O outro levou 7 facadas nas costas. Também ficou bem, graças a Deus. E o outro levou uma facada de frente. Ele dessa vez não faleceu, não veio a falecer, depois a falecer mais tarde por outra circunstância. Não era fácil. Mas Deus estava comigo. E está comigo. E não só está comigo, como está consigo. Às vezes cada vez que ouvimos testemunhos, ficamos a pensar, como Deus foi com esta pessoa, glória a Deus. Não, Deus foi com esta pessoa porque esta pessoa buscou a Deus. E se você buscar a Deus, você vai ter o testemunho, vai ter o milagre na sua vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você não imagina quanto Deus anseia pela sua oração. Quanto Deus anseia porque você se derramar perante Ele. Chorar perante Ele. Se entregar a sua vida a Ele. Entregar os seus assuntos para resolver. Pouco importa o que for. Alguns vão dizer, mas isso não é nada. Não, não é nada, mas para si pode ser muito. E esse muito, você se fortalece entregando a Deus. Porque Deus o vai fortalecer, o vai capacitar, o vai moldar para que se torne um ser humano ainda melhor. Porque infelizmente todos erramos. Não há ninguém que não erre. Não há ninguém que não erre. Veja, às vezes quando estamos a corrigir os nossos filhos, ou netos, ou seja o que for, quando estamos a corrigir, eles às vezes nos dizem, não, mas eu não fiz isto. E eu várias vezes cheguei a pedir desculpa aos meus filhos. Então desculpa pelo que eu estou-te a dizer. Porque eu tenho que ser justo, não é? E eu tento ser. Entenda uma coisa. Deus entende muito mais de nós próprios do que nós próprios. Eu sei que parece loucura, mas acredito que é. Deus sabe tudo o que se passa dentro de nós. Mas está à espera de permissão para poder tocar nas nossas vidas. Você não acha estranho? Não é estranho, só quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, aí é que Deus entra na sua vida. Até lá, não. E podem não sei quantas pessoas estar a orar por si, pode tudo mais estar a orar, mas só vai entrar na sua vida no dia em que você disser, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E da mesma forma, embora você aceitou Jesus, Ele não vai tocar no resto da sua vida, a não ser que você dê permissão e lhe peça para entrar. Ele não vai mexer nas suas emoções, Ele não vai mexer nas suas finanças, Ele não vai mexer na sua saúde, Ele não vai mexer em nada da sua vida se você não lhe pedir para que entre na sua vida e molde. Há coisas que nós não conseguimos. Há pessoas que, infelizmente, não conseguem parar de roubar. Mas ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas há pessoas que não conseguem parar. E a única forma de conseguirem parar é voltarem-se para Deus e pedir ajuda. Senhor, ajuda-me. Tira isto de mim, em nome de Jesus. Há pessoas que não conseguem parar de fumar. Há pessoas que não conseguem parar de se drogar. Há pessoas que não conseguem parar de beber. Isso só vai sair da vida delas no dia em que elas agarrarem
e se voltarem para Deus e pedirem-lhe ajuda. Tira isto de mim, Senhor. E quando fizerem isto, tudo desaparece. Há sofrimento que as pessoas estão a passar que pensam que tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com coisa. Eu não estou a dizer com o contrário, eu não estou a dizer que não é real. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Há uma solução. E essa solução é Jesus. É você buscar a Deus Pai, pedir em nome de Jesus ajuda. E Ele ajuda. E muda completamente a sua vida. Há pessoas que não conseguem, perderam uma pessoa, morreu uma pessoa nas suas vidas e têm grande dificuldade em conseguir ultrapassar e lembram-se da pessoa e tudo mais e aquilo machuca. Porque a pessoa já não está cá, já morreu. Vocês acham que isso é normal? Não é normal. Você precisa de ajuda. Você precisa de Deus na sua vida. Então está na altura de você agarrar e entregar esse assunto a Deus. E deixar, porque você nunca vai esquecer a pessoa. Eu perdi pessoas que eu amava muito. E eu nunca me esqueço dessas pessoas. Ainda há pouco tempo estávamos, eu e a minha mãe, estávamos a fazer contas em relação à minha idade e a idade que o meu avô teria perante mim e a idade que a minha neta tem perante mim, a diferença de idades. E estávamos a fazer contas. Eu estava a fazer contas com a minha mãe e a minha mãe estava chapeada de eu estar a fazer isso. Eu não me esqueço do meu avô. Eu não me esqueço da minha avó. Eu não me esqueço do meu pai. Eu nunca vou esquecer daqueles que amo. Nunca. Mas eles não me fazem sofrer. Eu lembro-me deles com alegria. Então, entenda uma coisa. Muitas pessoas pensam que Deus faz as coisas de forma automática. Não, por favor, não. Ele não faz de forma automática. Ele só tocou na vida de Ezequias porque ele orou. E só vai tocar na sua vida se você orar. Se você o buscar. Se você confiar nele. Dar as coisas a ele. Dar permissão para tocar na sua vida. Está bem, mas eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Sim, ele já entrou na sua casa, mas dê-lhe agora todas as divisões da sua casa para ele. Deixe ser ele a governar. Deixe ser ele a fazer. Porque vai ser o melhor para si. Ouça, porquê é que Deus se lembra de Davi e se lembrou de Davi durante tantos anos? Passaram 270 anos e ainda estava a falar. E mesmo em Jesus, que foram mais 700 anos depois. A diferença entre Davi e Jesus são 1000 anos. 1000 anos. Davi viveu 1000 anos do nascimento de Jesus. E, no entanto, todos diziam que viria da geração de Davi, viria Jesus. Porque Deus honrou Davi. Mas sabe o que é que Davi fazia? Eu cada vez que me leio sobre isso, falo sobre isso, acho impressionante. Davi foi para a guerra e quando voltou para a cidade onde ele estava, todas as suas mulheres, seus filhos, de toda a gente tinham sido levados, tinham sido sequestrados. Roubaram-lhes tudo o que tinham e levaram as mulheres e os filhos. De todos, dele e de todos os seus guerreiros.
Quando chegaram lá, todos começaram a chorar. E agora, o que é que fazemos? E agora, como é que vai ser? E estavam-se a voltar contra Davi. E Davi sabe o que é que fez? Ficou quieto, sossegado e buscou a Deus. E sabe qual foi a pergunta que ele fez a Deus? Senhor, posso ir atrás deles? Ele tinha acabado de colocar nas mãos o poder de decisão se podia ir buscar a mulher e os filhos ou não. Coisa que qualquer pessoa normal diz, não, eu vou já buscá-los, eu vou já fazer. Não, ele agarrou e buscou a Deus. Posso ir buscá-los. Posso ir atrás deles. E Deus disse que sim. Mas podia ter dito que não. Ele podia ter dito que não. Não porque se calhar tinha de ser mais tarde, não por outro motivo qualquer. Mas ele disse que sim. E Davi foi e foi buscar. E trouxe toda a gente. Todos os bens, inclusive, eu trouxe tudo. Deus honrou a Davi por causa desta posição. E o que é que você acha? Não acha que ele vai honrar as nossas vidas da mesma forma se nós fizermos o mesmo? Se cada vez que nós tivermos um assunto qualquer para resolver, um assunto complicado, tudo mais, se nós colocarmos nas mãos dele e pedimos ajuda, será que ele não resolve? Será que ele não nos ama? Como amou a Davi? João 3,16. Vamos abrir. João 3,16. Veja o que está aqui escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Há maior amor do que este. Eu lhe digo, você pode estar a passar por alguma situação complicada. A todos os níveis, de todas as áreas da sua vida. O que é que você tem que fazer? Entregar nas mãos dele. E confiar em Deus. Porque ele vai fazer a diferença. Ele vai fazer a diferença. Mas eu quero-vos falar de outro tipo de sofrimento. Um sofrimento talvez mais complicado e um sofrimento do qual nós não gostamos. 1 de Pedro 2,17. 1 de Pedro 2,17. Há sofrimento que nós passamos por situações da vida que nos leva e tudo mais. Mas agora há situações em que nós achamos que é uma injustiça. Há situações que nós não permitimos. Às vezes até acontece dentro da própria igreja. Pessoas estão a servir e acontece alguma coisa a elas que elas não gostaram e começam a bravestar e a dizer e a queixarem e tudo mais. E elas não se apercebem que é Deus a tentar moldar uma área das suas vidas. Porque quer levar essa pessoa mais longe. Quer levar a um patamar maior. Mas para isso acontecer, elas têm que permitir certas coisas na sua vida.
1 de Pedro 2,17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Glória a Deus. Nada de mais, nada de mais, nada por aí além. Pronto, é algo que, claro, deve ser feito. Correto, só que se esquecem-se que o rei, nesta altura, andava a perseguir e a matar cristãos. E Pedro escreve a dizer para honrar ao rei. Então, mas como é que vamos poder honrar alguém que está a matar? Versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não só aos bons e humanos, mas também aos maus. Então, mas Deus está a dizer para servir aos bons e aos maus? Como é que se pode servir a alguém que é mau? Submetendo-se. Isto deixar Deus cuidar do resto. Veja, eu quero continuar a ler porque é impressionante o que vem a seguir. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta, se pecando sois bofeteados e sofreis? Se aquele que faz errado, uma coisa errada, por causa daquilo que semeou, por causa de errado que fez, recebem em torno aquilo que fez de errado. Normal. Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Agradável a Deus eu estar a sofrer? Você não está a perceber. Há uma área da sua vida que tem que ser moldada. Há uma área da sua vida que tem de ser mudada. Eu lembro-me de uma rapariga, era mesmo rapariga, muito novinho, 19 anos, qualquer coisa assim. Ela cantava no louvor, cantava músicas para Deus, cantava glória a Deus, cantava no louvor, e de repente apareceu-lhe uma coisa na pele que fazia bolhas e ficava em ferida no corpo todo. Ela, uma moça muito bonita, mas ela ficava com o corpo todo. Ela diz que não se via, do pescoço para cima nunca teve nada, mas no corpo estava toda em ferida. Foi um médico, foi a outro, ninguém sabia, até que foi um especialista e lhe disse: olha, tu tens uma doença assim, 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 isto pode... Isto pode correr mal ou ficar pior ou não. Então ela foi para um sítio, foi na altura do Covid, foi para uma quinta e esteve lá fechada e não podia comer certos tipos de coisas porque fazia com que ficasse pior e tudo mais. E ela agarrou e aquilo ficou pior ainda. Ela, quando ficou pior, ela diz: eu vim para servir a Deus e até o final dos meus dias eu vou servir a Deus. E então ela não podia andar de avião, porque o avião, a pressão, a altitude, faz com que ainda ficasse pior. E ela foi o caminho todo a orar, enquanto andou de avião. Quando chegou lá, foi. E quando chegou lá, falou com uma pessoa. E essa pessoa, ele não sabia quem era. Ele estava numa sala à espera para entrar, para ir cantar. E começou a falar com uma pessoa que lá estava e tal, e a pessoa dizia que tinha cancro em estado terminal e que tinha sido a última vez que tinha feito quimioterapia. Ela foi tão tocada por aquilo que agarrou nas mãos dele e orou por ele. Ela própria tinha o corpo todo em chagas e ele orou por ele. Ela foi cantar e quando saiu, ela que viu quem ia falar, e quem ia falar era aquela pessoa por quem ele orou. Ela voou para casa. E quando voou para casa, quando chegou a casa, quando foi tomar banho, viu que não havia marcas mais no seu corpo. Ela tinha sido completamente curada.
E nesse dia recebeu um telefonema, uma mensagem, a dizer: eu sou aquela pessoa que você orou. Eu estou-lhe a mandar as provas que eu tinha cancro e estou-lhe a mandar as provas que eu já não tenho cancro. Eu fui curado. Deus utilizou a ela para orar por outra pessoa e a outra pessoa foi curada e ela também foi curada. Mas ela teve que se submeter a Deus. E é isto que alguns de nós não queremos. Mas porquê que eu contei esta história desta rapariga? Porque ela dizia assim. Eu de antes, quando me acontecia alguma coisa, eu dizia: porquê, Senhor? Porquê que isto me está a acontecer? E ela diz agora, quando acontece algumas circunstâncias, eu não olho isso. Eu digo: para quê, Senhor? Para quê? O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que mudar na minha vida? Porque há coisas que nós temos que entender que estão erradas em nós. E nós temos que mudar. Para que Deus nos possa abençoar ainda mais e levar para um patamar maior. Toda a gente fala de Salomão. O rei Salomão, riquíssimo. Pois. Mas ele ofereceu 1000 holocaustos a Deus. E ele, no dia em que Deus lhe apareceu e perguntou: o que é que queres? Ele não pediu riqueza. Ele não pediu a vida dos inimigos. Ele pediu sabedoria. E Deus o honrou de tal forma que lhe deu sabedoria, lhe deu riqueza e lhe deu paz em todos os reinos à volta dele. Toda a gente tinha medo dele. Eu quero que você entenda uma coisa. Andar com Deus é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Mas entenda uma coisa, por favor. Deus o quer ajudar, mas quer tirar de si o que não presta. E às vezes, para tirar de si o que não presta, vai doer, vai custar. Há coisas que vão custar. Há coisas que você acha que tem direito. Eu tenho direito. Tem direito a quê? Você tem direito a quê? Só você tem direito àquilo que Deus lhe dá. Entenda uma coisa. Veja aqui o versículo 20. 1 de Pedro 2,20. Porque glória será esta, que se pecando sois befeteados e sofreis. Claro, se fizeram coisas erradas, tem consequências. Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Agora veja o versículo 21. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregou-se àquele que julga justamente. Quem é que julga justamente? Quem é que julga justamente, se não é o nosso Deus? Às vezes sofremos por coisas que Deus não quer que nós soframos. Por exemplo, doenças, outros problemas e não sei o quê. Nós devemos recorrer a Deus e Deus nos vai ajudar a libertar em nome de Jesus. Não é da sua vontade que nós soframos isso. Mas é da vontade de Deus que nós sejamos moldados. Que seja retirado de nós o orgulho, que seja retirado de nós, não, eu sou maior que aquele, eu sou melhor que aquele. Não, isso não é da vontade de Deus para connosco. Isso não é da vontade de Deus.
Quantas vezes nós já temos visto injustiças e nos queixamos das injustiças? E às vezes quando nos fazem injustiça contra nós, isso, calma, ira santa, não é? Dá vontade de assoprar. E será que não é Deus a permitir que isso chegue à nossa vida para ver o que é que nós fazemos? Eu te deixei ter fome para ver o que estava no teu coração. A ver se guardarias os meus mandamentos ou não. Uma vez foram injustos comigo na igreja. Uma vez. Ou antes, uma das vezes. Foram injustos comigo na igreja. Eu não fiz nada, nem eu e a minha esposa, e estávamos a ser acusados injustamente numa coisa que não fizemos. Não era uma coisa gravíssima, não é? Porque senão aí, eu não sei o que é que eu faria, mas estávamos a ser acusados injustamente de termos saído de um local que deveríamos ter ficado, mas saímos, mas não fomos nós. Disseram-nos para sair. E eu e a minha esposa, com aquela injustiça, e eu quando ouvi isto, eu fiquei... Pá, mas isto não é possível, pá, mas como é que é isto? Não é isto? E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, a minha esposa disse isto. Vamos entregar o assunto a Deus. Ela não disse destas palavras, mas disse por outras palavras. Vamos entregar este assunto a Deus e confiar em Deus. Quando ela disse isto, foi como fosse um balde de água fria em cima de mim. E aquilo que estava aceso apagou num instante, imediatamente. E eu baixei a minha cabeça e pedi perdão a Deus pelo que eu estava a fazer. Mas você tem razão, tinha razão. Mas não é a forma de resolver. Veja o que está aqui escrito. Versículo 23, 1 de Pedro 2, 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Você ouviu? Na injustiça, nós temos que entregar o assunto a Deus também. E deixar ser Ele a decidir. Você entende? Há pouco tempo Deus me concedeu um privilégio. Eu considero um privilégio. Por algumas coisas eu não posso orar. O que está a acontecer no mundo, há coisas que eu vejo que são injustas e tudo mais, mas eu não podia orar. E há pouco tempo, à hora de jantar, Deus me concedeu o privilégio de eu poder orar sobre um assunto. E eu fiquei todo contente. Glória a Deus que Deus permitiu. Quer dizer que vai acontecer no nome de Jesus. Quer dizer que eu vou orar e as coisas vão acontecer no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas até lá eu nada fiz. E cada vez que eu orava, porque às vezes eu movido para as emoções, movido por aquilo que via e não sei o quê, eu orava. E Deus me chamava a atenção e eu disse, perdão, Pai, e eu quebrava tudo o que eu tinha acabado de orar. Não sou eu que tenho que decidir. É aquele que julga justamente é que tem que decidir. Exatamente como Davi fez. Entregou a Deus e perguntou a Deus, posso ir buscar a minha mulher, os meus filhos? Posso ir atrás daqueles que os roubaram? Que aqueles que os têm? Posso ir? E Deus disse que sim. Você entende? Entenda uma coisa. Quando você aceitou Jesus, você entregou a sua vida a Ele. Mas você percebeu que entregou a sua vida a Ele. Ele agora é o seu Senhor e Salvador. Será que Ele quer o mal seu? Não. Será que Ele quer moldá-lo?
Sim. E para isso às vezes você vai sofrer. Infelizmente, sim. Quando as coisas estão muito enraizadas dentro de si, quando você acha que não, há coisas que nós não devemos sofrer, que é, por exemplo, doença. E às vezes permitimos. E as coisas que às vezes que nós devíamos passar, que era permitir ser moldados por Deus, nós não permitimos e barafustamos e gritamos. E cada vez que fazemos isso, cada vez nos afastamos mais de Deus. É justo o que nos fazem. É justo quando nos maltratem, quando os vizinhos tratam como tratam, quando nos fazem isto, nos fazem aquilo, quando aqueles que estão em liderança sobre nós fazem isto ou aquilo. É justo? Não, não é justo. Mas quem é que julga justamente? É Ele. Então o que é que nós temos que fazer? Pai, eu perdoo a todas estas pessoas que me estão a magoar e eu entrego este assunto nas tuas mãos. No nome de Jesus. Isto é que é ser de Deus. Isto é que é ser de Deus. Então e depois? Não sei. Mas o que importa é isso. Importa mais o seu relacionamento com Deus do que importa tudo o resto que está a acontecer. Paulo e Silas estavam na prisão. Tinham sido chicoteados. Tinham feridas abertas. Presos pelos pés. E sabe o que é que eles faziam? Barafustavam, gritavam, queixavam-se. Não. Louvavam a Deus. Louvavam a Deus. Louvavam a Deus. Glorificavam a Deus. Bendiziam a Deus. Foi de tal forma o louvor chegou ao céu que se partiram as prisões, as portas se abriram todas, partiu-se tudo. Porque o Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso louvor. Deus ouve o nosso coração. Não faça sofrer a Deus com as suas reações, com as suas respostas, com os seus desequilíbrios. Não faça sofrer a Deus. Porque Ele o ama, realmente. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos dizer: Pai, ainda há muita coisa para eu aprender, Senhor. Oh, se há. Mas, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Molda-me. Faz o teu querer na minha vida. Que tudo o que eu faça te agrade a ti. Que eu cresça cada vez mais no conhecimento de ti, Senhor. E, acima de tudo, a minha vida está nas tuas mãos. Eu creio. Eu creio. Eu creio que me estás a abençoar ricamente. Que me estás a livrar de todas as circunstâncias. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, Senhor. Minha vida está nas tuas mãos. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. De coração, obrigado, Pai. Por teu amor, por teu carinho, por tua compreensão, pelo teu perdão. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Boa semana.